Agora sim, podemos iniciar. Ai, muito obrigada. Só mais um minutinho. Agora o nível subiu, doutor Boanerges chegou, agora sim. Ah, nosso convidado especial. O cara que, especialmente aqui para aprender com o mestre Bruno Baldacchini. Obrigada pela presença, Boanerges. Que bom que você veio. Obrigado a vocês, um prazer. Obrigada. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Abracam. Meu nome é Amanda Graminha, sou coordenadora da área de cursos e palestras. Gostaria de agradecer em nome da nossa diretoria pela presença de todos vocês, nossos estimados associados, nossos amigos de mercado e mais uma jornada de conhecimento. Gostaria de deixar aqui algumas orientações a vocês antes de introduzir o nosso palestrante. Caso tenham dúvidas, utilizem o recurso do Q&A, tá bom? E a apresentação será disponibilizada por e-mail para vocês no pós-eventos. E para comentários está à disposição o nosso chat. Nós adoramos quando vocês comentam de que lugar vocês estão, de onde vocês falam. É sempre um prazer receber aqui nossos participantes desse nosso imenso Brasil e alguns também do outro lado do continente. Sejam todos bem-vindos. E na webinar de hoje, meios de pagamentos, ambiente regulatório, é o segundo dia do ciclo de palestras Abracam no tema de meios de pagamentos. Temos aqui como embaixador da semana e moderador do nosso evento, Luiz Eduardo Citro, que é diretor da LEC Benchmark Consultoria e membro da diretoria da Abracam. Boa tarde, Citro. Seja bem-vindo. Obrigada pela sua presença, moderando o evento e a construção dessa grande semana que nós teremos até quinta-feira, hoje nosso segundo dia, que já é um sucesso. Gostaria de passar a palavra a você a partir de então para falar um pouquinho sobre essa semana e introduzir o nosso convidado de hoje. É com você, Citro. Obrigado, Amanda. Ontem nós tivemos a participação do professor Boanerges, falando do mercado. Foi um belíssimo início para essa semana de meios de pagamento. Hoje nós vamos ter o Bruno Baldacchini. O Bruno é um amigo de 20 anos, é um colega, é uma das maiores conhecedores de instituições financeiras do Brasil. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele esses 20 anos e tudo quando você está naquele momento que você não sabe o que fazer, o Bruno é o que vem com a solução. O Bruno ele é bacharel em Direito pela PUC, São Paulo, mestre pela Universidade de Boston, no EUA, Estados Unidos, atua nas áreas de fusões, aquisições, direito financeiro e bancário, câmbio, mercado de capitais, direito societário, trade finance, seguro e resseguro, meios de pagamento, criptomoedas, blockchain e fintechs. Foi associado estrangeiro por um ano no escritório Sullivan & Crowell, em Nova York, participa da Comissão de Estudos sobre Instituições Financeiras da OAB e atua como coordenador da Comissão de Direito Financeiro da IBREDEMP. Desde 2001, é sócio na área empresarial do escritório de São Paulo, do Pinheiro Neto Advogado. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito essa webinar, com todo esse conhecimento que o Bruno tem, e espero que vocês aproveitem muito. Vou dar a palavra agora para o meu amigo Bruno. Bruno, você. Citro, obrigado. Obrigado, Abracam, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O Citro, ele está ficando velhinho e está esquecendo. A gente deve ter mais de 25 anos que a gente se conhece. A verdade é essa, tá? Mas, enfim, ele não deve. Então, a gente já se conhece há bastante tempo. E hoje aqui eu vou falar de um assunto que pode ser muito chato, que é a parte regulatória. Principalmente depois de uma aula que teve ontem, né? Que foi uma aula muito boa do Boanerges, e que fica difícil eu deixar uma coisa interessante. Então, para tentar deixar um pouco mais interessante,
eu gostaria de pedir que vocês façam as perguntas durante a apresentação, até porque a gente vai passar por temas novos, né? Além da parte mesmo de pagamentos, eu estou colocando um pouco de Pix e Open Banking para vocês, porque tudo está muito interligado, né? Então, muitas dúvidas podem surgir. Então, por favor, mandem perguntas, que o Citro aqui vai me interrompendo e eu vou colocando as perguntas aqui no meio do contexto da apresentação, tá? Então, sem mais delongas, eu vou começar aqui a minha apresentação, eu vou dividir a minha tela com vocês. Deixa eu só aqui. Citro, só confirma que você está enxergando aí. Sim, Bruno, estamos enxergando. Tá bom. Então, beleza, vamos começar aqui a passar a apresentação. Então, primeiro, vamos comentar um pouquinho sobre as mudanças regulatórias na área de meios de pagamento. E aqui, o que eu gosto de dizer é que isso aqui, para um advogado, é um tsunami regulatório. Quantidade de regras que foram feitas pelo Banco Central nos últimos anos, em especial desde 2013, né, que essa Lei 12.865, foi extremamente intenso, tá? Então, aqui o que está por trás disso, né? O que está por trás disso é uma mudança enorme na visão do Banco Central no modelo de mercado financeiro brasileiro, tá? Até 2013, o Banco Central sempre olhou para o mercado financeiro num país em que você tem uma entrada livre de competição. Então, o Brasil foi sempre aberto para a entrada de bancos estrangeiros, a gente nunca teve uma restrição a bancos estrangeiros. De fato, durante os 20, 30 anos atrás, muitos bancos entraram e poucos permaneceram, né? Então, uma pergunta que se faz é por que isso aconteceu? Bom, aconteceu porque o Brasil, como vocês sabem, não é para amadores, né? Então, a gente teve planos econômicos, hiperinflação, recursos em conta que são usados, né, para transformar uma nova moeda, enfim, não é um ambiente tranquilo, né? Então, isso faz com que os bancos estrangeiros acostumados com mais estabilidade tinham dificuldades em permanecer aqui no país. E, quando eles saíam, o Banco Central pedia ajuda dos bancos atuais para comprá-los, né? Tirá-los do mercado, já que estavam saindo. E também, quando os planos econômicos foram feitos, esses bancos, por serem grandes, eles acabavam ajudando também o Banco Central a comprar bancos menores em dificuldade. Então, quando a gente teve planos econômicos e a hiperinflação acabou, né, em que os bancos se sustentavam muito por aplicações overnight, o modelo do banco foi repensado. Então, vários bancos se tornaram inviáveis e aí esses bancos médios e grandes acabaram comprando esses bancos menores. E então a lógica do Banco Central foi sempre ter um mercado com bancos, um conjunto de bancos que fosse forte, né, que tivesse um grande capital, justamente para aguentar os planos econômicos, a inflação e tudo mais. E, de fato, se você olhar, o Brasil não teve grandes crises financeiras, né, porque justamente o Banco Central acertou a mão com relação ao tipo de instituição financeira que ele queria, né? Mas isso também tem os seus malefícios. Isso gerou uma concentração grande de 5 grandes bancos com 80% de depósito, 90% de crédito, né? Na área de câmbio, né? Como todos aqui na Abracan sabem, as operações de câmbio, na sua grande maioria, são feitas pelos grandes bancos, né? E aí as pequenas operações é que sobram para as pequenas corretoras, para as outras instituições que não são bancos comerciais e que têm que brigar pelo mesmo cliente com margens muito apertadas. Então, isso é um reflexo desse nosso mercado. E por ser concentrado, a parte de crédito, câmbio e a parte de contas, né, isso naturalmente fez com que a área de meios de pagamento também fosse concentrada, né? E é justamente essa concentração fez com que os bancos dominassem o mercado de meios de pagamento também. Então, no passado, até 2013, você tinha Visa com um acordo feito com Bradesco e Banco do Brasil, no lado da emissão, e do lado do credenciamento foi criada a Cielo, né, que fazia o credenciamento, né, dos meios de pagamento. Do outro lado, você tinha a Master, que fez um acordo com o Itaú, no lado da emissão, e a Rede, que fazia justamente a parte de credenciamento, né? Então, esse mercado era um mercado duopolizado, vamos chamar assim, que ninguém conseguia entrar, depois Santander entrou e tudo, mas sempre dentro dos grandes bancos. E aí o Banco Central fez um estudo em 2010 para tentar entender o mercado. E a conclusão foi, puxa, existe uma barreira de entrada de novos players, né? As bandeiras não têm interesse que empresas não bancárias entrem nesse mercado de meios de pagamento. E a gente notou também que tem um monte de dinheiro de brasileiro que não tem conta em banco ou não quer ter conta em banco e que guarda dinheiro com essas empresas que oferecem essas carteiras digitais. Tem uma tal de PayPal, ele fala aí, no relatório de 2010, né? E aí que justamente e a gente está preocupado porque é dinheiro de
pessoas, às vezes, não bancarizadas ou menos privilegiadas, e que justamente são aquelas que precisam de mais ajuda. Eles estão colocando dinheiro numa entidade que a gente nem conhece. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí é que, em 2013, o Congresso Nacional emitiu essa lei aqui, 12.865, que foi justamente a lei que deu poder para o Banco Central de regular, além das instituições financeiras, as instituições de meios de pagamento. Tá? Então, é aí que surge, né, o marco legal dos arranjos de pagamento, e aí eu vou explicar para vocês. E aí o Banco Central começa realmente a mandar muitas regras, regulamentando toda essa parte. Então, a lei dá o poder para o Banco Central, e o Banco Central sai, através das circulares, resoluções, sai regulamentando. E aí, no meio do caminho, você começa a ver uma inovação no Brasil. Então, aqui você vê a CVM, que criou aquele conceito de equity crowdfunding, que as fintechs podem captar recursos como se tivesse um pequeno IPO, limitado, um valor ilimitado por pessoa, né, quanto cada um pode investir, mas as empresas podiam acertar uma forma alternativa de captação. Isso foi em 2017. Outra coisa que chama atenção também foi essa resolução 4656, que foi a criação das fintechs de crédito, que são aqueles SCDs, as Sociedades de Crédito Direto, e as SEPs, a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, que é o B2P e o P2P, né, Business to Person e Person to Person, né, que criou instituições financeiras super leves, com capital de R$1 milhão, que podem emprestar. Né? E aí, junto com isso, elas também podem ter e-wallets e podem oferecer cartão de crédito. Né? Então, aqui também tem uma mudança substancial aqui. E aí... Bruno, Oi, diga. Tem uma primeira pergunta aqui do Vitor Hugo Melo e Silva, que ele quer saber se você pode citar alguns bancos que saíram e bancos que compraram esses bancos. Claro, olha, tem vários aqui que a gente vai lembrar, aí depende da idade do Vitor Hugo, né? Mas você tem, por exemplo, o Bank Boston, que foi um exemplo clássico, que estava aqui, foi comprado pelo Itaú. Você teve o General Electric, tinha um banco, o Banco GE, que foi comprado pelo BMG. Você teve o HSBC, né, que foi comprado pelo Bradesco. Você teve o Citi, né, que foi comprado, a parte de varejo foi comprado também. Então, você percebe que os grandes nomes, né, de bancos estrangeiros que entraram no Brasil, que a gente conhece, né, os bancos ingleses, por exemplo, todos saíram ou foram comprados, né, do país. Banco, Caixa Econômica Estadual. Pois é. Então, na verdade, é engraçado, porque até um comentário que, acho que há 20 anos atrás, saiu um artigo do Bracher, que era só BBA na época, não era Itaú BBA, e ele reclamando, né, no jornal, dizendo que havia muita entrada de bancos estrangeiros e que isso ia matar os bancos nacionais. Então, acho que ele errou a previsão, que foi justamente o oposto. Então, de fato, de novo, tá? O Banco Central sempre foi muito aberto à entrada de bancos estrangeiros, nunca teve qualquer restrição. A verdade é que é difícil mesmo operar aqui no Brasil. Tá? Então, esse é um pouco o reflexo. Então, voltando aqui, então você tem todas essas regras, e aí você tem duas que chamam bastante atenção, que é a regra de Open Banking, tá? E que depois virou a Resolução Conjunta 1, e a regra do PIX, que a gente vai mencionar daqui a pouco, e tem muito a ver com a parte de meios de pagamentos. Então, isso aqui é só um desenho para vocês entenderem a quantidade regulatória, e aqui são as regras principais, tá? Existem centenas de regras que foram emitidas, o que deixa, obviamente, interessante o mercado, mas também um desafio, né? Porque é um mercado muito dinâmico, que as regras mudam muito, né? Então, acho que isso é um pouco o conceito aqui, tá? Então, agora vamos entrar direto na parte de meios de pagamento, e para isso eu vou explicar para vocês alguns conceitos primeiro, tá? Então, para vocês conseguirem entender o que o Banco Central fez, né? Então, primeira coisa, ele criou alguns conceitos que, se vocês entenderem, depois fica super fácil. Eu vou colocar nomes e desenhos que aí todo mundo entende. Então, na parte de cartões de crédito, meios de pagamento, né, quando o Banco Central recebeu o poder regulatório, a conclusão óbvia que ele fez é que na parte de cartão de crédito ele tinha que quebrar o duopólio e permitir a entrada de novos players. E na parte das e-wallets, né, da PayPal e companhia, eles tinham que regular de alguma forma para, obviamente, dar segurança para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, não criar uma regra extremamente restritiva. Então, tinha que ser alguma coisa no equilíbrio certo. Tá? E aí, aqui, a primeira definição que o Banco Central cria é o instituidor do arranjo, ou arranjo de pagamentos. Né? O que é um arranjo de pagamentos? Que é que a própria regra diz. É um conjunto de regras que disciplinam como um serviço de pagamento vai funcionar. Tá? Então, isso aqui veio da própria Lei 12.865, né? E aí, só para entender, então, um arranjo de pagamento é o conjunto de regras que
um meio de pagamento, que pode ser o cartão, pode ser um e-wallet, pode ser qualquer coisa, né? Ele vai funcionar. E a pessoa que estabelece as regras desse arranjo de pagamento é conhecido, passou a ser regulado como um instituidor do arranjo, o cara que cria as regras do arranjo. Então, por óbvio, né, se você pensar no mundo de cartão de crédito, um instituidor de arranjo clássico é a Mastercard. Ele é a bandeira e é o cara que estabelece as regras do jogo. A Elo, a Visa, a American Express. Então, esses são os clássicos. Mas você pode ter também instituidores de arranjo próprios, né? Então, vou dar um exemplo. Você tem a Sem Parar do seu carro, né? A Sem Parar, você carrega lá, você passa pelo pedágio e depois você acerta, né? Dando o dinheiro para Sem Parar. Então, a Sem Parar, por exemplo, é um arranjo, é um instituidor de arranjo. E ela faz tudo, a diferença é essa. Ela é diferente de um cartão de crédito, em que a figura do cara que estabelece as regras é diferente de quem opera dentro do arranjo. No arranjo Sem Parar, que a gente chama de um arranjo fechado, ele é o cara que estabelece as regras e ele é o cara que opera lá dentro. Tá? Então, esse é o conceito. Tá? E aqui, esse desenho é um desenho típico de um arranjo de pagamento de cartão de crédito. O que seria isso? Então, a bandeira é o cara que estabelece as regras e ele estabelece que tem emissores desse instrumento, que é o cartão de crédito, e você tem credenciadores. O que faz um emissor? Ele emite um instrumento para uma pessoa, né? E o que faz um credenciador? Ele credencia esse estabelecimento para receber este meio de pagamento. Tá? Então, é isso que funciona, é o modelo que funciona. E o que o Banco Central regulou? O Banco Central regulou esta figura aqui, que é o instituidor do arranjo, regulou o emissor, regulou o credenciador. Essas são as figuras que passam a ser reguladas. Então, agora eu vou passar com mais detalhes para vocês entenderem. E aí, lembra que eu falei que a gente tem aqui, isto é um arranjo de pagamento. O que o Banco Central falou? Veja, a gente quer, existem vários tipos de arranjo de pagamento que a gente vai olhar, só que a gente não tem interesse em regulamentar todos os arranjos de pagamento de cara. Por quê? Porque pode ter alguns arranjos que precisem, que são tecnológicos e que regular de cara pode matar o produto, porque eu já vou ter que seguir uma regra do Banco Central, pode ser muito caro, né? Então, ele criou o primeiro conceito, que é o seguinte: se um arranjo de pagamento ele não alcança determinados volumes transacionais, ele é um arranjo que ele diz não integrante do SPB, ou não integrante do Sistema de Pagamentos Brasileiros. Ou seja, é uma atividade que não é regulada e que o dia que bater uma determinada volumetria passa a ser regulada. Aí você se pergunta, mas por que ele fez isso? Justamente para incentivar a inovação. Enquanto este arranjo não alcançar este volume de 500 milhões de reais de volume total transacionado nos últimos 12 meses, ou ele não tiver dentro do arranjo dele 25 milhões de transações em 12 meses, ele não é um arranjo integrante do SPB, portanto, ele não precisa de qualquer autorização do Banco Central. Então, se eu montar o arranjo de cartão de crédito Bruno, eu posso vir aqui e fazer isso na cara de pau, oferecer para as pessoas e acabou, não tem que pegar autorização nenhuma. O dia que eu ficar grandinho, aí eu vou entrar no Banco Central. Então, voltando aqui nesse desenho, se o volume total transacionado dentro deste arranjo de pagamento for superior a 500 milhões de reais, ou se tiver mais de 25 milhões de transações, então o pagador paga para o emissor paga para o credenciador paga para o recebedor, mais de 25 milhões de transações dessas em 12 meses, esse é um arranjo relevante. É óbvio que o arranjo da Master, da Visa, da Elo, ele tem muito mais do que 500 milhões de transações realizadas nos últimos 12 meses e muito mais que 25 milhões de transações. Ele tem muito mais de 500 milhões de volume transacionado e tem muito mais que 25 milhões de transações realizadas. Então, obviamente, eles já nasceram obrigados a se cadastrar no Banco Central, enquanto que outros não. Tá? E aí, o que o Banco Central falou? Tá bom, mas vamos dividir os arranjos por tipo, né? Porque pode ser que um arranjo seja um arranjo importante e o outro não, seja um arranjo relevante, integrante do SPB, outro não. E aí, o que o Banco Central fez? Ele criou uma regrinha e dividiu os arranjos por propósito. E qual que é o propósito? Um arranjo pode ser de compra ou ele pode ser de mera transferência. Compra é, obviamente, alguém paga alguma coisa para comprar um bem ou um serviço. Uma transferência, eu mando dinheiro para o Citro, mas não tem nenhuma compra por trás. Eu estou devendo dinheiro para ele, né? Ele fez alguma coisa, então não tem nenhum produto ou serviço por trás, né? E com relação ao usuário final, ou seja, o estabelecimento comercial que recebe aquele meio de pagamento, o Banco Central classificou que tem 4 tipos, né? Pré-pago,
como o próprio nome diz, você primeiro aporta dinheiro no meio de pagamento para depois ter a relação comercial. Então, tipicamente, um cartão pré-pago é um cartão justamente que é do modelo pré-pago. Você tem o segundo, que é o pós-pago, que é basicamente, como o próprio nome diz, primeiro você faz a relação comercial e depois você paga. Então, no exemplo que eu dei do Sem Parar, ele é um pós-pago, ele tem até pré-pago, mas no modelo que eu estou descrevendo, ele é pós-pago. Primeiro eu passo pelo pedágio, depois eu acerto com a Sem Parar. Então, primeiro eu consumi o lado comercial, depois eu acerto a parte financeira. E aí você tem outros dois arranjos, que é depósito à vista, que são as contas correntes dos bancos, e tem o relacionamento eventual, que ninguém sabe, nunca viu, é o Saci Pererê, está até hoje aí na regra, mas não tem nenhum caso concreto de relacionamento eventual, arranjo de relacionamento eventual. E com relação à abrangência, ou seja, aonde funciona esse meio de pagamento, ele pode ser nacional, então ele só funciona no Brasil, ou ele pode ser transfronteiriço, ele funciona tanto no Brasil quanto no exterior. Então, dito isso, só para vocês entenderem como funciona, vamos pensar no cartão de crédito, né? Então, primeira pergunta, olhando essa tabela aqui. O cartão de crédito serve para quê? É para compra ou transferência? Compra, beleza. Então, essa primeira tabelinha ele é um de compra. Então, a brincadeira é, você escolhe um por coluna da esquerda para a direita. Então, o cartão de crédito é compra. Segunda coisa, se é cartão de crédito, você paga ele antes ou depois da compra? Depois. Então, ele é um pós-pago. Aí, esse cartão funciona onde? Ele funciona no Brasil e no exterior. Então, ele é transfronteiriço. Então, eu tenho um arranjo definido pelo Banco Central de compra, pós-pago, transfronteiriço. Beleza. Esse arranjo alcançou esta volumetria? Não. Toca pau, não precisa de autorização nenhuma. Esse arranjo de compra, pós-pago, transfronteiriço, alcançou essa volumetria? Sim. Entre com o pedido de instituidor de arranjo. E aí, o meu cartão, ele tem um cartão de crédito e é um pré-pago. Então, como é que eu faço? Bom, aí são dois arranjos no meu instrumento de pagamento. No cartão pré-pago, então vamos lá, esse pré-pago ele faz para quê? Ele compra ou transfere? Ele compra, beleza. Então, é um pré-pago de compra, ele é pré-pago e ele só funciona no Brasil, segundo arranjo. Então, o que eu estou querendo dizer é que dentro de um mesmo meio de pagamento, dentro de uma mesma empresa, eu posso ter até 16 tipos de arranjo, com base nessa combinação aqui. E para cada arranjo, eu tenho esta volumetria. Então, pode acontecer, como aconteceu, por exemplo, no Sem Parar, que estourou o limite de pós-pago, mas não estourou o limite de pré-pago. Então, o cara ele é um pedaço regulado e um pedaço não regulado. Tá? Então, esse é o conceito que foi criado para os arranjos de pagamento. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Então, agora vamos falar dos caras que participam dentro do arranjo de pagamento. Então, lembra que no nosso desenho, né, eu tenho um instituidor do arranjo, que é esse cara aqui. Agora a gente vai falar dos participantes desse arranjo, que são chamadas como instituição de pagamento. E quais são as instituições de pagamento? Bem, as instituições de pagamento são de 3 tipos. Emissor de moeda eletrônica, ou e-wallet, ou pré-pago, que é aquela entidade que recebe reais, né, de alguém na sua e-wallet e diz assim, Bruno, recebi R$100 de você, portanto, você tem um saldo de R$100 na sua conta de pagamento. Não é dinheiro, é um dinheiro eletrônico, mas não é criptoativo. É real, real. 1 para 1. Não tem qualquer alternativa. Então, se eu carreguei R$200 na minha conta, eu dou R$200 para a Nubank, e a Nubank me diz assim, Bruno, você tem R$200. Acabei de fazer uma moeda eletrônica. Tá? 1 para 1. Então, é essa entidade. Um pré-pago do cartão Visa e Master, ele é um emissor de moeda eletrônica. Tá? Então, esse é o primeiro instrumento, a primeira instituição de pagamento. O segundo é o emissor de instrumento pós-pago. Então, é o clássico, o emissor de cartão de crédito. Mas eu posso criar qualquer coisa que possa ser pós-paga e não é um cartão de crédito. Como eu disse para vocês, o Sem Parar é um tag no teu vidro que você passa e paga depois. Então, não se prendam ao meio de pagamento e se prendam ao conceito. Então, qualquer coisa que seja paga após uma operação comercial, ele é um instrumento pós-pago. E o credenciador é aquele que credencia, habilita aquele meio de pagamento para ser aceito por uma entidade, um estabelecimento, uma pessoa, e liquida esta operação, né, com o estabelecimento comercial final. Então, essas são as 3 entidades que foram reguladas. E aí, só para adiantar, existe hoje uma consulta pública número 77, que saiu logo depois do problema com o WhatsApp, que foi suspenso, né, no Brasil,
que está criando uma quarta instituição de pagamento. É uma minuta ainda, mas, em princípio, com base em conversas recentes com o Banco Central, ela vai ser implementada, que é o iniciador de pagamentos. Então, agora a gente vai ter a quarta instituição de pagamento, emissor de moeda eletrônica, emissor de instrumento pós-pago, credenciador e PISP, que chama PISP. Tá? E é justamente essa entidade que faz o que esse PISP? Ele, sem colocar a mão no dinheiro, através de um pedido do cliente, pede para que os recursos desse cliente saiam de uma conta corrente ou de uma e-wallet para uma outra conta corrente ou uma e-wallet. Então, pense no WhatsApp. Você tem seu WhatsApp e eu quero mandar dinheiro para o Citro. E aí, o que eu faço? Eu faço assim, Citro, estou te mandando o meu dinheiro, R$100, e mando R$100. Aí o WhatsApp, em tese, vai chegar na minha conta do Itaú, vai pegar R$100, vai mandar para a conta do Citro no Bradesco. Né? E é isso que o Banco Central está regulando. Vai ser uma entidade regulada, que não põe a mão no dinheiro e só executa as ordens. E uma vez que eu digo, Citro, estou te mandando dinheiro, essa entidade, essa PISP, ela, de fato, tira o dinheiro da conta minha, Bruno, e transfere o dinheiro para a conta do Citro sem qualquer interferência da instituição financeira. É como se fosse um débito automático independente. Né? E aí eu estou falando transferência que pode ser feita via DOC, via TED e via PIX. Tá? Então, essa entidade é uma entidade que está para ser regulada e justamente vai fazer essa interligação entre o que a pessoa quer fazer e a instituição financeira, tirando, portanto, o poder da instituição financeira de autorizar débitos automáticos e coisas do gênero. Tá? Bom, e aí, lembra que eu falei que para você operar um arranjo de pagamento, se você ficar abaixo da volumetria, você não precisa do Banco Central. Se você estourar essa volumetria, você precisa do Banco Central. Se eu quiser emitir um cartão de crédito, vai cair na mesma regra. Ou seja, se eu quiser ser um emissor de moeda eletrônica, se eu quiser ser um emissor de pós-pago, ou quiser ser um credenciador, hoje, eu não preciso de qualquer autorização do Banco Central. Por que o Banco Central fez isso? De novo, incentivar a competição. Eu quero que os Nubanks da vida, os Neons da vida, comecem a operar sem qualquer regulação. Quando eles se tornarem mais relevantes, eles continuam operando e vêm pedir o ok, meu ok aqui. Por quê? Porque daí esse cara vai vir com tecnologia, vai vir com novas ideias e vai criar competição no mercado. Né? E é justamente isso que eles fizeram. E aí, na mesma linha que um arranjo tem aqueles números, as IPs, instituições de pagamento, emissor de moeda eletrônica, pós-pago, credenciador, também tem. Ele só que é um pouquinho diferente. Então, aqui ele só está olhando individualmente. Então, se você é um emissor de cartão de crédito e você tem um volume financeiro feito por você superior a R$500 milhões nos últimos 12 meses, ou se você mantém no seu e-wallet, nas suas contas de pagamento, mais que R$50 milhões durante 30 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses, ou seja, você guarda dinheiro e teve mais do que R$50 milhões durante 30 dias em 12 meses, aí você se tornou relevante, você entra com o pedido e vem falar comigo. Tá? Então, de fato, o Banco Central fez essa regra, que é uma regra inteligente, no sentido que ele incentiva, né, a entrada de novos players, e só quando eles são maiores e estão ganhando dinheiro, aí eles conseguem pagar o custo da regulação. Tá? Então, eu vou dar uma paradinha aqui, Citro, só, mas é para mostrar que, de fato, o que o Banco Central fez, ele criou um monte de oportunidade. E aí, por conta disso, né, como é muito fácil, né, você se tornar um emissor de uma eletrônica, fazer um e-wallet, você começa a ver movimentos, então, exemplo, AMI Digital, né, de empresas que são varejistas, que têm muitos clientes e que hoje usam serviços lá dos bancos. Né? Eu faço uma parceria com o banco tal, porque ele emitiu o cartão de crédito para mim, porque no passado, quem podia emitir cartão de crédito era banco, né? Porque a bandeira não deixava. Só que a regra de cartão de crédito mudou. E hoje, quem pode emitir cartão de crédito é qualquer um, né? Sujeito só a um acordo com a bandeira. Então, por conta disso, vários desses varejistas começam a questionar esses acordos com os bancos. Falam, puxa, mas a gente divide receita, mas eu que tenho cliente, será que eu preciso desse banco? Porque eu estou pensando em, né, eu tenho um monte de cliente, por que eu não ofereço, então, uma e-wallet para esse cara? Porque esse cara é mal atendido no banco, eu vou oferecer um e-wallet. O que eu preciso? Ele me pergunta, né, esse varejista, o que eu preciso para oferecer essa e-wallet? Resposta, nada. Você precisa de um contrato com o seu cliente, mas o que eu preciso lá no Banco Central? Nada. Você está abaixo dessa volumetria aqui, você faz o que você bem entender. Você não precisa de absolutamente nada.
Ah, quer dizer que eu posso sair oferecendo e-wallet para os meus clientes? Pode. Ah, legal, gostei. Tá, e se eu quiser oferecer um cartão de crédito? Ah, cartão de crédito é a mesma coisa. Você quer oferecer um cartão de crédito? Você tem que fazer um acordo, é bandeirado, né? Vai ter a bandeira Visa, vai. Bom, então você vai lá, faz um acordo com a Visa e Master. Mas uma vez que você fez o acordo, você não precisa de mais nada. Ah, não precisa ir no Banco Central? Não precisa ir no Banco Central. O dia que você bater 500 milhões de reais aqui no seu cartão de crédito, aí você continua lá operando, mas entra lá com pedido no Banco Central. Ah, quer dizer que eu posso sair agora mesmo? Pode. Você pode sair operando agora mesmo. Puxa, que interessante, né? E se eu quiser fazer o rotativo, né? Rotativo é quando o cliente paga aquele pedacinho, né, da fatura e financia o resto. Bom, financiar é coisa de banco. Aí realmente você não pode fazer sozinho. Se você financiar sem ser banco, você comete um crime. Aí não vai dar certo. Vou te apresentar para a minha área criminal lá do escritório, que vai agradecer bastante, mas não recomendo você fazer isso. Puxa, mas como é que eu posso fazer essa parte do rotativo? Bom, você pode de dois jeitos. Você faz uma parceria com o banco, né, que vai fazer o rotativo dos seus clientes, ou, se você quiser, você pode montar uma fintech de crédito, uma sociedade de crédito direto. Ah, mas como é que é esse negócio? Bom, aí como é emprestar, você precisa de uma autorização prévia, diferente do cartão de crédito, você não pode sair, né, emprestando, então você vai entrar com um pedido no Banco Central. Ah, mas vou montar um banco, é caro, né? Não, o capital de uma SCD é R$1 milhão. Sério? R$1 milhão? É R$1 milhão. Aí você entra com um pedido no Banco Central, você diz o que você vai fazer, e aí você, de fato, é aprovado para emprestar via SSCD. Então, quando for fazer o rotativo, a sua fintech de crédito sua pode usar aquele R$1 milhão que você tem para emprestar para as pessoas. Ah, mas o que acontece quando acaba esse R$1 milhão? Bom, aí você tem que colocar mais dinheiro seu, né? Porque aí é um banquinho não alavancado, não tem depósito, né? Mas você, de fato, pode colocar mais capital para continuar emprestando para os seus clientes, ou, se você quiser, você pode vender esses empréstimos que você concedeu para um FDIC, para uma securitizadora, né? E você pode, né, jogar o dinheiro da família nesse FDIC, que vai comprar esses créditos que você emprestou, voltando o dinheiro para a SCD, e a SCD continua emprestando. Aí o cara fala, interessante, quer dizer que eu posso emitir uma conta de pagamento, eu posso emitir um cartão de crédito e posso financiar? Pode. Bom, então, me dá uma olhada nesse contrato aqui que eu fiz com esse banco aqui há 10 anos atrás, como é que faz para eu sair desse negócio aí? Porque eu vou ficar com a receita dos juros, eu vou criar uma tecnologia melhor, eu vou tratar meu cliente melhor e eu quero fazer sozinho, porque afinal de contas eu tenho os clientes, então eu posso fazer tudo sozinho. E isso que vem acontecendo. Então, o que significa isso? A barreira de entrada na parte de pagamentos e na parte de crédito foi eliminada pelo Banco Central, né? No passado, né, os grandes bancos estrangeiros entravam e a grande dificuldade era o seguinte: como é que eu vou acessar essas pessoas se eu não tenho 5 mil agências pelo Brasil todo, né? Só que o tempo passou e a tecnologia resolveu esse problema, porque as pessoas hoje acessam via seu celular, né, acessam por outras formas. Então, aquele custo de aquisição e aquela barreira de 5 mil agências foi embora com a tecnologia. Mas, mesmo assim, era muito caro eu montar um banco no Brasil. Para vocês terem uma ideia, para eu montar um banco comercial para poder emprestar, eu preciso de um capital de 17 milhões e meio para começar, mas, na verdade, eu preciso colocar um business plan de 50 a 100 milhões de reais de cara para operar um banco. Então, era muito caro. E aí, quando o Banco Central criou esse segundo tipo de entidade, que são as SCDs, eu preciso de R$1 milhão apenas, né? Bruno, uma coisa interessante apesar de eu não precisar de licença de Banco Central, ainda eu continuo dependendo dos bancos para as liquidações financeiras. Como é que os bancos veem isso? Então, vamos lá. Ótima pergunta, Cito. Lembra que eu falei, né, que você tem essa modalidade de wallet, né, que é o emissor de moeda eletrônica, né? E aí é o seguinte, você começa sem limite, né, você opera, e aí, enquanto isso, o que você vai fazer? Você vai ter que contratar o serviço de um banco que vai fazer a liquidação financeira para você. O que significa isso? Eu vou mandar um boleto para o meu cliente. Ou esse cliente vai mandar dinheiro para mim para eu colocar na e-wallet. O que eu preciso ter? Eu preciso ter uma conta no banco, eu preciso contratar o serviço do banco, eu vou cobrar um boleto, eu tenho que contratar o banco, e aí o banco vai lá me cobrando tarifa disso, tarifa daquilo, tal. O dia que eu bater aquela volumetria, né, dos 50 ou 500 milhões, o que eu posso fazer? Eu posso entrar, eu vou ter que entrar com o pedido, né, de isenção de pagamento, emissor de e-wallet, só que eu posso pedir um negócio chamado conta de liquidação. E o que é a conta de liquidação? É o equivalente à conta reserva que um banco tem hoje no SPB. E o que significa isso na prática? Significa, na prática, duas coisas.
Primeiro, os e-wallets do meu cliente ficam visíveis no sistema como se fosse uma conta corrente. Então, eu vou mandar dinheiro para o Citro. O Citro tem uma conta no NuConta. Se você tentar isso hoje, vai aparecer lá, NuConta, a instituição número tal e a conta do Citro número XYZ. Eu consigo fazer direto. Então, o que eu estou querendo dizer é que com a conta de liquidação, uma IP, emissão de pagamento, emissora de moeda eletrônica, consegue fazer transferências sozinhas no sistema. Então, ela faz sozinha, DOC, TED e emite boleto sozinha. E ela não precisa mais contratar um banco e, portanto, ela não precisa pagar os FIIs do banco. Ela pode cobrar direto dos seus clientes. Então, foi um baque aí para os grandes bancos, porque, de fato, os grandes bancos vão perder receita de serviço de liquidação, porque eu posso fazer tudo sozinho. Claro que, para isso, eu tenho que ter sistema, né? Eu tenho que ter uma infraestrutura mínima, mas, sem dúvida, é uma abertura que o Banco Central deu enorme para essas entidades. E aí, a gente está falando de uma IP, né? Emissor de moeda eletrônica, que não pode emprestar. Mas se eu montar uma SCD, que é a fintech de crédito, que pode emprestar, e eu oferecer e-wallet, que ela também pode, e oferecer cartão de crédito, eu estou quase lá, né? Parece um banco, né? Porque eu posso emprestar, eu posso emitir um cartão de crédito e eu posso emitir uma e-wallet para esse cara. E aí, se eu pedir essa famosa conta de liquidação, eu consigo fazer pagamento, ele pode receber o salário dele lá, eu posso fazer um empréstimo consignado privado, afinal de contas ele está recebendo o salário dele, eu vou emprestar para essa pessoa e quando vier o salário dele eu já desconto aqui, já faço aqui comigo mesmo. Então eu acabei de fazer um mini banquinho a um custo infinitamente inferior a um banco comercial que tem 8.000 agências, Basileia e aí vai. Então, por isso que eu estou querendo mostrar para vocês que a mudança regulatória, ela efetivamente derrubou todas as barreiras para entrada. E, de novo, por que ele fez isso? Porque o Banco Central mudou. Ele não quer mais os grandes bancos, que são bons para a economia, mas ele não quer isso. Ele quer criar competição em crédito, em serviços e em pagamentos para que as taxas de juros caiam, para que haja clareza, haja transparência, as pessoas decidam onde elas podem usar e não fiquem circunscritas a 5 bancos só. Então, é uma mudança super grande, é aquela brincadeira do tsunami regulatório, é uma verdade, de fato é uma mudança absurda do que está acontecendo. E vários players de mercado estão migrando para esse modelo, né? E aí você fala, tá, mas é difícil, né? Como é que faz aí uma SCD para competir, né? E aí que vem a segunda grande mudança no nosso mercado, que é o Open Banking, né? E o que é o Open Banking, na verdade? O Open Banking é compartilhamento padronizado de informações, de dados e serviços de um cliente, né, por meio de APIs, e que permitem, entre instituições financeiras e instituições de pagamento, trocar informações a pedido do seu cliente. Tá? Então, esta é a outra barreira que existe. Qual que é a barreira que existe hoje para você emprestar para alguém? Puxa, eu não tenho informação de crédito desse cara. Eu só vou lá no Serasa, eu vou aqui, mas é limitado. Eu não tenho histórico de crédito do cara, porque isso aqui ficou concentrado em 5 bancos. E, de fato, o Itaú, o Bradesco, por fato de conhecer esse cliente há 20 anos, ele tem um histórico que é uma vantagem competitiva. E o que o Open Banking faz? Ele diz o seguinte, então, esse histórico é do cliente. E se o cliente quiser, ele divide com a outra instituição financeira para que essa outra instituição financeira empreste em condições melhores. Então, a barreira de acesso à informação foi eliminada, ou vai ser eliminada com o Open Banking. Esse é um assunto que realmente tem uma repercussão gigantesca, porque, de fato, ele muda a competição no sistema financeiro. Claro que os grandes bancos têm capacidade, capital, custo mais barato, sem dúvida. Mas o fato de você abrir esta informação para concorrentes gera uma mudança no nosso equilíbrio, né, competitivo aqui do mercado, né? E aí, obviamente, o Open Banking tem que respeitar alguns princípios de ética, né, segurança e privacidade de dados, tratamento não discriminatório das pessoas, reciprocidade entre os players, interoperabilidade, né? Mas o principal objetivo é incentivar a inovação e, em especial, promover a concorrência. É isso que o Banco Central quer, ele quer concorrência. Aumentar a eficiência e, ao mesmo lado, a cidadania financeira. As pessoas passam a entender mais, serem educadas e começam a criticar mais os serviços que têm. Tá? E aí, como é que vai funcionar o Open Banking, né? Vai funcionar em 3 grandes vertentes. A primeira é o Banco Central vai exigir que os bancos forneçam as informações genéricas sobre os seus canais de atendimento. Aqui a gente está falando onde o banco atende, como o banco atende. Aqui não tem nada de segredo.
os bancos que são obrigados a entrar no Open Banking vão ter que dividir essa informação, nada demais. E o segundo, o que vai ser feito, deixa eu só voltar aqui a tela toda, aqui. Os bancos vão ser obrigados a fornecer informações dos produtos que eles oferecem. Não estou dizendo o que o cliente consome, simplesmente é que ele tem conta de corrente, conta poupança, pré-pago, pós-pago, todas as operações de crédito que ele faz, então financiamentos, leasing, tudo que você faz ele tem que informar. Todas as operações de câmbio, então atenção, senhores da Abracan, todas as operações de câmbio que ele faz, os produtos de câmbio que ele tem, serviços de credenciamento, contas de depósito a prazo e qualquer outras formas de investimento que são feitas pelo banco ou por ele distribuídos, seguros e previdência. Obviamente, seguros e previdência também são aqueles distribuídos, porque banco não faz seguro, né? Só seguradora, e previdência também tem regras específicas, tá? Isso aqui é num primeiro momento que os bancos vão ter que divulgar. Mas aí onde pega é aqui. A segunda fase do Open Banking os bancos vão acertar como será a troca de informação mediante solicitação do cliente sobre identificação, qualificação e todas as informações cadastrais de um cliente. Sejam aquelas fornecidas pelo cliente, como aquelas que foram obtidas por esse banco em bancos de dados. E sempre o último dado disponível, então não pode ser informação velha, mas não inclui dados sensíveis, né? Cor, religião, isso é discriminatório, não pode. Obviamente, as notas de crédito que aquele banco deu para aquela pessoa também não são divulgadas, a fórmula da Coca-Cola de como é que eu dou crédito também não, mas, só para vocês entenderem, mediante o meu consentimento, então veio o Nubank aqui e fala assim, ô Bruno, você toma cheque especial no Itaú? Ah, tomo o tempo inteiro. O tempo inteiro eu fico negativo ali, eu tomo cheque especial. Escuta, você me autoriza eu ter o acesso aos seus dados cadastrais? Porque eu vou querer ver quanto, né, com os seus dados, como é que você está, que tipo de operação que você tem, que eu vou te oferecer um produto igual. E antes de você chegar no cheque especial, eu te empresto, para você não cair no cheque especial. Aí você paga menos juros. Você topa? Nossa, topa. Então, existe, em primeiro momento, uma troca de dados cadastrais do Bruno para a Nubank, né? Para a Nubank oferecer. E aí, são, de fato, o que o Bruno consome efetivamente no banco. Então, o Banco Itaú, no meu exemplo, vai dizer, o Bruno tem uma conta tal, ele tem também um cartão de crédito, ele tem uma e-wallet aqui comigo, ele toma cheque especial nessas condições. Tá? Então, ele vai divulgar absolutamente todos os meus dados transacionais que tem no Itaú para o Nubank. Aí o Nubank vai ficar olhando a minha conta no Itaú, porque eu vou dar acesso a essa informação, e quando estiver chegando quase no negativo, ele vai lá e dá uma linha de empréstimo para mim, para eu não ficar negativo no cheque especial do Itaú, que é mais caro do que a linha de empréstimo do Nubank. Então, como vocês podem ver, isso vai fazer com que eu vou pagar menos juros no meu financiamento. E isso vai fazer com que agora o Itaú fala, caramba, perdi o cheque especial aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Eu quero oferecer um outro produto, então. Então, é exatamente isso que o Banco Central quer. Ele vai provocar uma mega competição nos participantes de mercado. Tá? Agora, é importante deixar claro, somente participa do Open Banking as instituições financeiras e as instituições de pagamento reguladas pelo Banco Central. Por quê? Porque estão sujeitas à lei do sigilo bancário, lei complementar 105. Quem quebra sigilo comete crime, então você percebe aqui que ele está fechando o mercado para proteger a informação e sempre pressupõe consentimento expresso do cliente para que o dado dele seja passado de um lado para outro. Aí você fala, e a LGPD? A LGPD não entra aqui. Como assim não entra aqui? Não, porque aqui prevalece um critério muito mais duro, que é a lei de sigilo bancário, lei complementar 105. A LGPD só entra em situações em que o sigilo bancário não cobre. Então, aqui não é que nem na LGPD, que eu tenho 10 formas de acesso à informação. Aqui é o seguinte, é consentimento na veia e acabou, e o cliente tem que dar. Tá? Então, esta mudança aqui, gente, é uma mudança substancial, que vai mudar o mercado completamente. Né? Aí você fala, beleza, o que mais tem? Bom, então, a segunda coisa que eu dividi com vocês é esta tabelinha. Então, lembra que eu falei para vocês que vai ter compartilhamento de dados, né? E aí tem duas outras coisas que eu não entrei no detalhe, mas eu deixo aqui para vocês, que é outra coisa do Open Bank, é a iniciação de transação de pagamento. Lembra do PISP, que eu falei, que é um novo tipo de IP que está sendo criado? Muito bem. Todo banco
e toda instituição de pagamento que está integrante do SPB, que tem conta de pagamento ou e-wallet, vai ser obrigada a entrar no Open Bank para permitir que um PISP vá na minha conta, rape a conta, mediante solicitação minha, e mande o dinheiro para uma outra conta. Então, vai ser obrigada essa integração com esse PISP. E, por fim, a última coisa é pouco regulado ainda, mas a ideia do Banco Central é que todo banco que faça empréstimo usando o Corban digital, que a gente não sabe o que é um Corban digital, mas está escrito, vai ser obrigado a fazer como se fosse um marketplace. Ou seja, se eu quiser tomar emprestado, eu vou dizer, oi, gente, eu quero tomar emprestado, quem me dá mais barato? E os bancos, em tese, vão brigar pelo Bruno para dar um empréstimo mais barato. Então, olha o nível que chegou o negócio. E aí, quem é que participa desse Open Bank aí? Bom, quando for compartilhamento de dados, é obrigatório para bancos S1, S2. Quem são bancos S1, S2? São os 5 grandes bancos, mais outros 7 bancos médios, né, BTG e outros que são considerados S2, né, são obrigados a entrar, eles não têm opção de não entrar. Ah, mas eu sou uma corretora de câmbio, eu sou S3, S4, eu sou uma SCD, eu sou S5, eu sou obrigado a entrar? Não é obrigado a entrar. Ah, tudo bem, então não tem que me preocupar? Não. Mas, vamos pensar no exemplo da Nubank. A Nubank usa a Financeira, e tem uma sociedade de crédito, financiamento e investimento, que eu acho que é S4, tá? Ou S3. Então, ela não está obrigada a entrar. Mas na hora que ela chega assim, ô Bruno, você me autoriza a acessar os dados seus lá no Itaú, porque eu quero te oferecer uma linha de empréstimo para que você não faça rotativo? Eu digo sim. Então, ela entrou no Open Bank. Por isso que existe a reciprocidade, né, no Open Bank. Então, a partir do momento que uma entidade que não era obrigada entra no Open Bank, ou seja, pede para dividir, ela também vai dividir suas informações para o Itaú, para o Bradesco, mediante solicitação dos clientes que são em comum dos dois lados. Tá? Então, obviamente, a vantagem do Open Bank é acessar informações para poder oferecer um produto melhor, mas também vai estar sujeito a ataque de terceiros. Né? Então, o que o Banco Central quer? Competição. E o que o Banco Central quer? Taxa de juros mais baixa. Vai lá, Cito. Tem uma pergunta aqui do Vitor Hugo, Bruno, que ele estava perguntando se tem a questão de compartilhamento de dados tem prazo para entrar em vigor. E tem uma outra pergunta, tá, que eu quero também te fazer, Bruno, bom, esse compartilhamento de dados, quando a gente olha, primeira coisa, parece que isso favorece muito as instituições menores, ou instituições que estão crescendo. Mas, por outro lado, isso não pode favorecer com que as instituições maiores, supercapitalizadas, que tenham conhecimento das instituições menores, elas acabam depois, com o tempo, falando, vem cá, eu vou comprar mesmo que caro para trazer você para o meu lado aqui. Isso não favorece outros, um outro lado que não se está se vendo aí, ou não se imagina dessa competição? Então, bom ponto, Citro. Eu acho que aqui a resposta é a seguinte. De fato, né, eu estou chutando aqui, tá? Eu não tenho essa informação, mas eu duvido que a Nubank tenha um custo de captação menor que o Bradesco, Itaú, a BB e Caixa, e Santander, certo? Por quê? Porque esses bancos, por definição, captam depósitos. E quem capta depósito é o menor custo possível, porque quanto você oferece de devolver para um depósito lá, um CDB, certo? É você que faz o preço. Então, claramente, esses bancos já são hoje, sempre serão, mais baratos do que uma pequena instituição financeira, do que uma fintech de crédito, né? Não tem como. Mas então, por que alguém vai mudar? Porque tem 2 pontos. Primeiro é o serviço, né? Eu trato meu cliente melhor, eu dou mais transparência, eu não cobro tarifa, eu não faço isso, não faço aquilo. Então, é um conjunto. E 2, né? Por incrível que pareça, a gente viu muito isso nas fintechs de crédito, começaram a fazer empréstimo para classe C e D. Os caras conseguem fazer empréstimo com um mega lucro e mais barato do que o Itaú, o Bradesco, o Santander. Mas por quê? Porque tem muita margem. Né? Tem custo regulatório, tem tributação, mas tem margem. Né? Então, de fato, o que vai acontecer? Ou o Bradesco, o Itaú e tudo vão abaixar a taxa deles, ou eles não vão levar o cliente, porque, de fato, ainda eles conseguem ser mais baratos. Né? Do que. Agora, sim, vamos falar de novo de Nubank, que é um exemplo clássico. Né? Pô, mas o Nubank, talvez o financiamento do Nubank seja mais caro que o de Itaú, estão dizendo no mercado. É verdade, mas o meu cartão é de graça, você é super fácil, você me trata bem, eu tenho transparência e não estou nem aí para a taxa, o custo do empréstimo. Eu quero ser bem tratado. Então, eu acho que é um componente, é um conjunto de coisas. Não é só a taxa de juros, é o conjunto. É a melhor tecnologia, como é que o cara me trata, como é que ele fala comigo, que oportunidade, se é fácil de usar, o user experience. E aí,
é inegável, né? E você, Citro, que trabalhou para uma empresa de grande porte, né, que durante muitos anos, sabe que esses sistemas legados, né, dessas grandes instituições, você não troca ele da noite para o dia, né? Você não consegue simplesmente desativar e usar, enquanto que essas novas vêm com novas linguagens de programação super fáceis, leves, que criam um monte de flexibilidades. Então, no final do dia, a gente está falando de uma competição em qualidade, serviço e preço. É um conjunto de coisas, tá? E a primeira pergunta do Vitor Hugo era quando é que entra em vigor o compartilhamento? Correto. Perfeitamente. Eu vou mostrar aqui uma tabelinha para vocês de quando entra em vigor. Então, Vitor, olha só. Aqui, né, são aquelas informações genéricas de site da internet, né? Mas já é 30/11. Os bancos já vão ter que concordar entre eles como é que vai ser. Tá? Então, essa é a primeira data. Segunda data, dados do cliente cadastrais e dados pessoais transacionais de conta de depósito poupança, pré-pago, pós-pago e crédito, qualquer operação de empréstimo crédito, tá? A gente está falando de o que você quiser imaginar que for crédito, 31/5/2021, agora. Então, todos os bancos já vão ter que ter um sistema padronizado, adequado, acertado entre eles, para que em 31/5 já tenha isso, com essas contas aqui. Tá? Aí você fala, meu, imagina, tem tempo. Tem nada, é agora, e você tem que imaginar o que é complexo, porque você está falando de vários bancos tendo que padronizar um tipo de informação que até hoje nem se pensava em dividir. Né? Então, imagina o desafio. Próximo, iniciação de transação de pagamento. Então, se eu sou MIP, eu tenho o e-wallet, 30/8/2021. Todo mundo vai ter que estar integrado com essas PISPs. E daí o resto, 25/10/2021, que é para as operações de câmbio, aqui as informações genéricas do banco, né? E aqui, de fato, as operações transacionais, conta salário, operação de câmbio, credenciamento, investimentos, seguros e previdência, né? Então, acho que está um pouco aqui. E, ó, operação de câmbio, gente, está aqui, ó. 25/10, está valendo a operação de câmbio para todo mundo. Então, se eu quiser brigar por uma operação de câmbio, quiser acessar os dados do cliente e as operações de câmbio que ele faz e quiser oferecer um outro produto, a partir do dia 25/10/2021, eu posso fazer isso. Claro que daí, eu que não era obrigado a entrar, né, no Open Banking, passarei a entrar no Open Banking por força da reciprocidade. Lembra, né? Então, aqui, ó. Então, se eu vou entrar nesse negócio de compartilhamento de dados, eu não sou obrigado, mas, de fato, se eu entrar, aí eu passo a ter obrigatoriamente a participar também, e aí eu tenho que dividir meus dados. Aí todo mundo deve estar se perguntando, eu fico olhando a cara da Kelly, e a Kelly fala assim, meu, será que eu arrisco entrar nesse negócio aí? E aí? Vou ou não vou? Eu não sei responder também, eu sou só o advogado, né? Vocês são os caras que ganham dinheiro. Mas, enfim, essa é uma dúvida que todo mundo vai ter. Entro ou não entro? E aí uma outra coisa que eu ouvi de um cliente é, mas você tem o luxo de estar fora do Open Banking? Você vai ser reconhecido como um cara, de fato, que tem um produto competitivo? Ou você vai ficar isoladinho e aí as pessoas vão te esquecer porque ela vai entrar no Open Banking lá no Itaú, no Bradesco e na Fintech e tal, e os caras vão ficar e vão esquecer de você. Então, eu não sei a resposta, mas certamente para pensar aqui hoje à noite, na hora de deitar a cabeça no travesseiro, eu falo, temos que pensar o que vamos fazer para o futuro. Tá? E aí, o último ponto que eu queria mostrar sobre o Open Banking, que é assustador, né? A depender da visão, é a seguinte. Lembra do meu exemplo? Então, o Bruno está aqui no meio. Aqui desse lado, eu tenho o Itaú, que eles chamam de instituição transmissora, porque ele que transmite os dados que estão lá, né? E eu tenho no Financeira, que é justamente a receptora. Então, lembra do meu exemplo? Ô, Bruno, você toma cheque especial? Tomo. Você me autoriza a acessar a sua conta? Sim. Aí vem o Banco Central e fala, então, agora vamos regular como é que pode cobrar isso aí. E olha só que interessante. O Bruno e o Itaú não pode cobrar absolutamente nada do Bruno, pelo fato do Bruno ter falado com a Nubank e falar, não, acessa minha conta aí. Não pode. Tá? Segundo, o que o Itaú pode cobrar da Nubank? Olha só que interessante. Bom, primeiro, iniciação de transação de pagamento, né? Não pode ser cobrada, não vai ser cobrada. Tá? Aquele negócio do PISP, que vai na sua conta e arranca o dinheiro, vai ser de graça. E aí, olha só que interessante no meu exemplo. No mínimo, 2 chamadas de mês por instituição, por cliente, por assinatura de método acesso à informação dele no método que ele quiser, acerca de dados cadastrais. Então, nesse meu exemplo, o Nubank pode acessar meus dados cadastrais até 2 vezes do Itaú de graça. E de dado cadastral, gente, ele não muda o tempo inteiro. Então, uma vez já é suficiente. Tá? Mas o mais importante é este aqui.
por no mínimo 120 chamadas ao mês, por instituição, por cliente, sobre os dados transacionais do cliente. Então, no meu exemplo, o Nubank vai ficar olhando minha conta até 120 vezes no mês e o Itaú não pode cobrar nada. É duro, gente, porque o Itaú está falando, peraí, deixa eu ver se eu entendi essa história. Eu estava feliz aqui, o Itaú é um exemplo, tá, gente? Qualquer banco, né, grande, né? Eu estava feliz aqui, eu sou contra esse Open Bank, não tenho interesse nenhum no Open Bank, gastei dinheiro captando cliente, desenvolvi toda a minha tecnologia, informação sobre ele, e agora vem um carinha aí, senta na janelinha e vai roubar toda a informação? Sim. E eu não posso nem cobrar por isso? Não. É isso mesmo. Tá? Então, realmente é um negócio muito, muito transformador, né? E aí a única coisa que pode ser cobrada aqui do Bruno é um negócio chamado agregador de dados. É o famoso guia-bolso, né? Agora o Nubank pode cobrar, né, de mim se quiser oferecer o serviço de agregação de dados. Então vocês podem perceber que isso daqui é também muito transformador, né? Porque se eu posso acessar os dados transacionais de um cliente até 120 vezes sem pagar nada, é muito interessante esse modelo, né? Então, só queria deixar isso aqui com vocês. Tem uma pergunta aqui, Bruno, do Tiago, ainda sobre o Open Bank. Ele fala o seguinte, que uma vez que a figura do iniciador de transação de pagamento tem a sua participação obrigatória no Open Bank, quem seria responsável pelo risco da operação? Muito boa pergunta também, né? E aí, gente, tem uma máxima aqui que é o seguinte, né? A tecnologia está sempre à frente da regra, né? Então, por exemplo, né, ter roubo de identidade da sua conta de WhatsApp, isso é coisa nova, né? Isso não estava previsto, isso não existia e a gente agora está enfrentando. Então, quem é responsável? Bom, justamente por isso que o Banco Central regulamentou as duas pontas do negócio. Quem oferece o e-wallet e quem oferece o PISP, o iniciador de pagamento. Então, o iniciador de pagamento é uma entidade regulada, sujeita a processo administrativo do Banco Central e punição, e tem que ter sistemas adequados. E a instituição de pagamento que tem a e-wallet é uma instituição regulada, também está sujeita a processo administrativo e punição. Então, se o WhatsApp da vida faz a operação e aí, por uma falha na IP, o dinheiro desaparece, tem uma fraude e tudo, quem é responsável? A IP. E quem vai pagar a conta? A IP. Por outro lado, se o PISP tem uma falha, alguém rouba lá a identidade, entra e rapa a conta do cara, quem é responsável? O PISP. Ah, mas quando é difícil para achar os dois, né? Às vezes é dificilíssimo, é verdade. Aí o Banco Central vai ter que, provavelmente vai ter, os dois vão ser corresponsáveis, porque afinal de contas é uma relação de consumo, se for pessoa física. Em relação de consumo, todo mundo paga a conta e depois se apuram as responsabilidades. No Open Banking, existe um negócio que eu não mencionei aqui que se chama convenção. A convenção, ele pode ser equiparada ao MMA de pessoas de terno e gravata, onde os grandes bancos, os pequenos bancos, as IPs e as fintechs se reúnem para discutir como vai funcionar o Open Banking. Ou seja, qual é o padrão de divisão de informação, qual é o critério de segurança, qual é a criptografia, o que acontece quando alguém erra, quem acontece, como é que é feito o reembolso. E aí eu chamo de MMA, né, justamente porque você tem conflitos enormes de interesses, né, gigantescos, né? Mas, mesmo assim, o Banco Central, quando criou a convenção, ele estabeleceu que a votação, como é que se vota na convenção, ela é feita pelas associações. Então, a FEBRABAN está sentando na mesa, a ABCD está sentando na mesa, a BBC senta na mesa, o pessoal lá da AB Fintech senta na mesa. E quanto vale a BEX senta na mesa? Né? Quanto vale o voto da FEBRABAN? Provavelmente vale mais, né? Não. Ele tem o mesmo peso da BCD, que é das fintechs do crédito. É isso mesmo. O Banco Central não deu mais poder para os grandes bancos e para a FEBRABAN para votar mais, por mais que tenha interesse econômico, justamente para evitar que o interesse econômico prevalecesse e as regras fossem feitas de um jeito que prejudicasse o crescimento da competição. Tá? Então, isso mostra um pouco a cabeça do Banco Central até nisso. A Cristiane também tem uma pergunta aqui, Bruno, que ela está dizendo o seguinte: eu, como cliente, vou poder bloquear que os outros bancos tenham acesso aos meus dados? Sim. Se você não quer, você decide. Então, só para deixar claro, o dado é do cliente e ele faz o que bem entender com o dado. Então, ele autoriza ou ele desautoriza o uso de dados. Não é o banco que tem direito a usar os seus dados. Tem um caso concreto, né, que essa tese foi testada até o fim, recentemente teve um andamento, que é um caso de um banco comercial grande com o guia-bolso. Né?
O Guia Bolso, ele foi antes do seu tempo, ele tinha lá acho que chama crawling, né? Que é o cliente autorizava o acesso do Guia Bolso aos dados não transacionais, né, do cliente, ou seja, o extrato, todo mundo não podia fazer nada, e o Guia Bolso puxa as informações, volta para você e diz assim, Bruno, sua situação financeira é a seguinte, você ganha tanto, você gasta tanto, você está tomando cheque especial demais, faz isso, faz aquilo. Este banco entendeu que quando o Guia Bolso acessava essa informação, que o banco tinha que proibir o acesso à informação, porque o banco deve seguir o sigilo bancário. E, portanto, isso poderia representar uma quebra desse sigilo bancário. Entrou com uma liminar no juiz e falou, juiz, eu quero que você bloqueie o aplicativo, porque isso quebra o sigilo bancário. 2, traz risco para o sistema, né, de uma abertura de uma porta para hackeamento e também é anticompetitivo. O juiz, eu acho que devia ter uma conta no Guia Bolso, eu acho, tá? Não sei. Mas ele também é um juiz de primeira instância, então um cara mais novo, mais ligado com tecnologia, respondeu assim, peraí. Primeiro, o dado é do cliente. Eu estou vendo aqui no Guia Bolso que o cliente autoriza o Guia Bolso a acessar. Então, se ele autorizou, ele faz o que bem entender. Então, não vou dar liminar para você, Bradesco, ou banco que for, porque justamente você não tem essa questão. A informação não é sua, é do cliente. Então, ele faz o que quiser. Se ele autorizou, você tem que deixar. 2, você está preocupado com a questão do hackeamento? Beleza, então vamos seguir no processo normal, vamos chamar experts e vamos decidir isso. E anticompetitivo, eu não acho que é anticompetitivo, pelo contrário, é você que é anticompetitivo. Estou vendo aqui que, inclusive, as suas taxas de juros são muito caras. Lendo aqui um exemplo aqui do Guia Bolso, você ficou como pior. E aí o negócio foi andando, ficou sigiloso o processo, a gente não tem mais dados, mas o CAD decidiu entrar na brincadeira. E semana passada, o banco fez um acordo com o CAD, pagou uma multa, concordou que era anticoncorrencial e concordou em parar de fazer isso e permitir tal. Então, o Guia Bolso foi um exemplo, né, de quem que é o dono da informação. Então, respondendo à pergunta, o dono da informação é você, correntista, e você faz o que quiser. E se você falar não transmita e o banco transmite, meu Deus do céu, vai ser um show de horror. Enfim, só para deixar isso claro. Tem uma pergunta aqui do Gil também. Olha só, agora está bastante pergunta, bastante dinâmico. Ele está dando os parabéns pela apresentação e está falando assim, perguntando, o Open Banking abrange ou prevê abranger no futuro dados de pessoas jurídicas? Uma SCD poderá acessar os dados dos bancos se optar por ser participante? Sim e sim. Envolve pessoas jurídicas e sim, a SCD é uma instituição financeira, então só deixar claro, né? A SCD, ela é S5, né? Então ela, de fato, ela não está obrigada. Mas se ela quiser entrar e acessar os dados do APJ, que está no Bradesco, e é cliente dessa SCD, ela pode. Aí, lembrando, só que daí nessas horas, o Bradesco vai falar, beleza, então tem um outro cliente aqui seu, que tem comigo, e eu quero também oferecer um financiamento, eu vou oferecer mais barato. Então, pode acontecer. Então, beleza. É aquela decisão, eu consigo ser mais eficiente, meu produto é melhor, eu ofereço uma vantagem, é isso. Né? Muito bem. Vamos seguir, porque a gente já tem o Pix aqui. Quando eu faço a apresentação para bancos, eu sempre acabo falando assim, gente, não precisa pedir as contas do banco, calma, vai dar tudo certo, não fica nervoso. Bom, vamos entrar aqui no pagamento instantâneo, ou Pix. Né? O que é o Pix? Por que surgiu o Pix? Lembra que o Banco Central, em 2010 fez um estudo? E aí lembra que o Banco Central começou a regular meios de pagamento? E aí a conclusão foi, olha, os nossos métodos de pagamento no Brasil, eles têm alguns problemas. Ou eles permitem lavagem, ou eles são muito ineficientes do ponto de vista de preço, ou os bancos cobram muito por isso. E pagamento não deveria ser cobrado. O pagamento tem que ser uma coisa simples, seamless, que você não paga por isso. Pagamento é como se fosse algo que você usa no dia a dia, que você não pode pagar muito por isso. E aí ele olhou 5 métodos de pagamento, né, na verdade, 4 ou 5. Primeiro, ele olhou para dinheiro. O que ele acha do dinheiro? Primeiro, o dinheiro ele é muito caro. Né? O processo de você imprimir o dinheiro, transportar o dinheiro, né? Guardar o dinheiro em caixa forte e aí distribuir esse dinheiro, né, nos vários caixas eletrônicos, né, e depois esse dinheiro aparece no estabelecimento comercial, ele atrai muita violência. Né? A gente está cansado de ver aí esses assaltos na carro armado, assalto a lojas. Né? Então, além de ser muito caro e ineficiente, ele também traz, algo bem brasileiro, violência para isso. Então,
Banco Central, obviamente. E vocês viram que na Bahia dá para guardar dinheiro na mala. Então, também tem risco de lavagem, né? Então, o dinheiro, de fato... E agora com o Covid, né? Para a gente ser super atualizado, ele também transmite Covid, né? Porque você põe a mão no dinheiro, né? Tem risco de Covid. Então também não é bom para isso. Então, o dinheiro é um método que o Banco Central entende que é caro e ineficiente. O segundo método é o famoso e bom boleto, né? O boleto, né, como o Citro tinha mencionado anteriormente, eu posso emitir a IP, né, que não tem volumetria, vai ter que contratar o serviço de um boleto. E quanto o cara vai me cobrar? Bom, então, como eu sou pequenininho, ele cobra R$7 por boleto. R$7 por boleto, você está louco? Quanto custa um boleto interbancário? 99 centavos. Porra, R$7 é o que o banco cobra, porque eu sou um cara pequenininho. E essa TED aqui, a TED é R$10,60. R$10,60? Uma TED interbancária custa 90 centavos. Como assim R$10,60? O banco cobra. Então, o Banco Central falou, olha, a gente tem que resolver isso. Então, qual que é o problema do boleto? É um sistema até razoavelmente moderno, né? Ele funciona bem, mas ele é um sistema extremamente caro, em que você, de fato, não tem um preço unificado, cada banco cobra o que quiser, né? Então, ele tem isso aí. E, de fato, você consegue encostar a barriga num balcão com dinheiro e pagar um boleto. Então, também tem risco de lavagem. Então, não é tão bom, né? O terceiro método é o cheque. Aí você fala, cheque já acabou. Não, você vai se surpreender. Cheque em regiões de norte e nordeste do Brasil não acabou mesmo. O cheque, inclusive, é um método preferencial, porque lá cartão é difícil, as pessoas não oferecem, né, o poder aquisitivo é menor. E o cheque ele tem um problema, ele é muito caro, né? O processamento do cheque, a compensação do cheque, ela é muito manual, né? E isso gera custos, né? Então, também é bastante ineficiente. E cheque também, você pode endossar o cheque. Então, também, se quiser endossar e o cara lá de drug dealer lá quiser usar para receber, pagar, também consegue. Então, também você não consegue nem ver para onde foi esse dinheiro. E o último ponto, o último método de pagamento é o cartão de débito. Lembra no meu desenho que eu coloquei que no cartão, né, que é um arranjo de pagamento, você tem a figura do instituidor, você tem a figura do emissor de moeda do pós-pago, do pré-pago, no caso do débito, né? E você tem a figura do credenciador, às vezes você tem a figura do subcredenciador. Então, você tem uma cadeia de players que, para você aceitar o débito no seu estabelecimento comercial, você paga um negócio chamado MDR, Merchant Discount Rate, que é o FII que você paga para a maquininha, né? Porque esse FII é usado para pagar toda a cadeia. Portanto, o cartão de débito ele é um método de pagamento caro, porque você tem que sustentar uma estrutura como um todo. Então, pensando nisso, o Banco Central falou, quer saber? Ninguém vai criar alguma coisa, né, tão boa, e como existe essa segmentação de métodos de pagamento, a gente vai ter que, aspas, estatizar esse negócio aí, e a gente vai oferecer um método de pagamento mais eficiente, mais barato, traceable, trackable, eu consigo ver para onde vai, para onde foi, e que vai incorporar as contas correntes e contas de pagamento, tá? E ele vai funcionar para pessoas, então P2P, ele funciona para pagar entre pessoas, ele funciona entre pessoas e negócios, entre negócios e o governo, entre pessoas e o governo e vice-versa. Então, no fundo, tudo que você faz hoje com TED ou DOC e boleto, ele vai funcionar no Pix. Então, ele vai, em tese, ele pode substituir 100% DOC, TED e Pix, tá? E aí, quando ele fez isso, né, ele pensou, tá bom, então eu vou criar um negócio próprio, porque eu tenho que controlar o preço. E aí ele criou isto. Isto é o desenho do Pix. E como é que funciona o Pix? Então, o Banco Central gostou desse negócio de arranjo de pagamento, né, que ele regulou em 2010, e falou, então eu vou criar o meu arranjo de pagamento. Olha só. Ele criou o arranjo dele. O Banco Central é a bandeira, né? E ele criou um sistema chamado arranjo de pagamento instantâneo e tem uma marca chamada Pix. Tá? De onde ele tirou, não faço ideia, mas enfim, é uma marca dele mesmo, a propriedade dele. E ele criou um sistema de liquidação bruta em tempo real, LBTR, que é muito parecido com o que existe hoje no SPB, Sistema de Pagamento Brasileiro, que processa DOC e TED, né? Que também faz isso. Mas como é que vai funcionar este sistema? Então, vou colocar nomes para vocês entenderem, tá? Então, de novo, vou colocar aqui a Nubank, que é a Nuconta, ela tem uma e-wallet, tá? E o Bruno tem uma conta lá. Então, a Nubank é um participante que pode ser direto ou indireto, eu vou explicar isso daqui a pouco. Se ela for direta, ela vai ter uma conta PI, ou que também pode ser chamada de conta reserva. Ela vai manter reservas aqui. E a Nubank oferece para o Bruno uma conta de pagamento, então é a famosa conta transacional, tá bom? Então ela oferece. Então do lado tem o Bruno, que colocou R$100 na Nubank,
e a Nubank está interligado nesse sistema. Do outro lado, vamos colocar aqui um estabelecimento comercial, um restaurante, uma pizzaria. E a pizzaria, ela tem uma conta corrente no Bradesco e o Bradesco está ligado no sistema e tem uma conta PI. Aí o Bruno vem e vai comprar uma pizza. Na hora de pagar, o cara da pizzaria fala, doutor, como é que o senhor quer pagar? Ah, o que você tem aqui? Ah, eu tenho dinheiro, eu não aceito, tá? Cheque já era, também não aceito. Você pode pagar com cartão de débito, você pode pagar com Pix. Ah, débito, Pix. E como é que é esse Pix? Não, paga com Pix, que eu vou te mostrar. Aí o cara lá mostra um QR Code, ou ele dá um e-mail, aí tem várias chaves de acesso, mas vamos fazer o QR Code. Eu tiro meu celular ali, entro na conta no meu celular, leio o QR Code. Nessa hora o que acontece? O sistema lê e detecta que manda mensagem para o sistema e fala assim, olha, Nubank, você tem saldo nessa compra? É R$100. Nubank fala, eu tenho muito dinheiro aqui, beleza. Nubank, o Bruno tem R$100 com você, você autoriza essa operação? Autoriza a operação, porque o Bruno tem R$100. Perfeitamente. Aí o que acontece? Sai graficamente R$100 da conta do Bruno junto à Nubank, porque ele acabou de pagar, né? Sai, de fato, reserva, dinheiro da conta PI do Nubank para a conta PI do Bradesco, junto com a mensageria, e aparece lá na hora, em 10 segundos, no momento que eu li o QR Code, aparece lá. Ô, pizzaria, o Bruno pagou R$100 para você agora. Então, você recebeu R$100 real time, em pleno domingo à noite. Né? E quanto custou essa operação aqui, ó, no sistema? 1/10 de centavo. Vou repetir. 1/10 de centavo. Então, o Banco Central é dono desse negócio e ele fez com que ele só quer ser reembolsado pelo custo da transação. Então, aqui é muito barato. E quanto custou para o Bruno, né, que tem uma conta de pagamento? 0, porque o Banco Central determinou que quando é pessoa física, usando o Pix, é 0. E quanto pagou o estabelecimento comercial? Aí depende do acordo que ele fez com o Bradesco. Né? Então, essa é uma operação. Aí você olha para o estabelecimento e fala, tá, mas por que ele toparia a Pix e não débito? Bom, porque o débito, né, ele tem aquela cadeia toda. E o cara do dono da pizzaria faz a seguinte conta, escuta, se eu usar o débito, eu vou gastar 1,5% para deixar na mão da maquininha. Se eu gastar o Pix, o Bradesco está me cobrando 0,75. Eu vou de Pix. Né? E aí tem uma outra coisa, que tem uma lei que foi criada no Temer, depois que ele assumiu a presidência, que permite a diferenciação de preço por método de pagamento e prazo. Então, o dono e essa regra já existe, só que não pegou. Né? Que a gente sabe que no Brasil a gente tem leis que não pegam, né? Dá para entender. Mas agora, com o Pix, existe muito a grande possibilidade do dono da pizzaria, fazendo essa conta, falar assim, olha, se você quiser pagar a pizza no débito, é 105. Se você quiser pagar no Pix, é 100. Você não quer pagar no Pix? Por quê? Para o cara da pizzaria, ele vai receber o dinheiro na hora e não D2, como acontece no débito, e ele não vai pagar 1,5, ele vai pagar menos. Então, existe a chance, e aí é uma questão que a gente está chutando, de que os próprios estabelecimentos comerciais sejam a grande força motriz do Pix, que vão empurrar o Pix porque é mais barato para eles, interessa para eles. Tá? Então, esse é um pouco o desenho do Pix que funciona, e aqui eu tenho uma... vou parar por aqui. E aqui, justamente, qual que é um ponto importante para vocês entenderem? Né? Eu sou uma IP, eu, Bruno, montei o Bruno Payments. Aí eu não sou regulado, Banco Central, alcancei a volumetria. Aí entrei regulado. E eu quero que a minha e-wallet possa funcionar para pagar qualquer coisa no Brasil 24/7. Até o Pix entrar em vigor, o que o Bruno tinha que fazer? O Bruno tinha que ir atrás da pizzaria e falar, escuta, se aparecer um mané aqui, você topa aceitar o meu e-wallet? O que a PicPay fez. A PicPay fez exatamente. Ela foi atrás de estabelecimento por estabelecimento. Ela teve que credenciar as pessoas que aceitassem a moeda eletrônica dela. Isso custa muito dinheiro, custo de distribuição. O que faz o Pix? O Pix faz que uma e-wallet passa a funcionar em qualquer lugar do Brasil sem que a IP tenha que gastar 1 centavo com distribuição. Porque basta do outro lado a pessoa ter uma conta corrente ou uma e-wallet que o Pix funciona. Então, olha o impacto do Pix para as IPs que têm e-wallet. Ela passa a funcionar como o dinheiro fosse 24/7 em qualquer lugar do Brasil, sem custar 1 centavo a mais para ter essa distribuição. Então, gente, é um negócio que tem um impacto gigantesco. Então, aquele benefício de usar e fazer um TED, um DOC ou TED, pagando R$10 naquele banco tal, ele morre, porque daí eu posso abrir uma
no Conta ou na Neon e fazer um Pix por 1 centavo. Então, olha o impacto que os bancos vão ter. Outro dia saiu no Valor Econômico que espera-se com o Pix uma redução de receitas na ordem de 8% para os bancos na parte de pagamentos. Se vai acontecer, eu confesso para você que eu não sei, mas eu até parei aqui para... Existe sim um impacto gigantesco do Pix para isso, tá? Então, eu paro por aqui porque é tanta informação, mas a verdade é a seguinte, gente. O mundo está mudando totalmente. E aí, com IPs e wallets, mais Open Banking, mais Pix, é uma revolução que está acontecendo aqui. Bruno, eu tenho uma pergunta aqui do José Clóvis para você. Ele disse que leu um artigo onde um ex-doleiro, não sei se ele está solto ainda, né, porque é ex-doleiro, afirma que um grande problema da lavagem de dinheiro no Brasil é o fato do Bacen permitir que o boleto seja pago por terceiros. Com o advento do Pix, esse problema será resolvido? Será resolvido. Por que será resolvido, né? Como todas as transações são eletrônicas, e como todas as transações acontecem sempre de um lado para o outro no ambiente fechado, então ou ele vai sair de uma conta corrente ou vai sair de uma conta de pagamento, que é identificada. Então, pode um terceiro pagar? Claro que pode pagar, só que eu sei quem é o terceiro. Então, o grande pulo do gato do Pix é justamente a trackability dos dinheiros. Então, vai acontecer. Então, por isso que ele quer o Pix, porque ele quer justamente, entre várias coisas, né? Ele quer mais eficiência, mais barato, mas ele também quer diminuir o risco de lavagem nas transações. Então, essa é uma realidade mesmo. E tem uma outra pergunta aqui também, que acho que você não conseguiu se identificar, que era a pergunta seguinte: se no arranjo do Pix também há a figura do credenciador? Não. O arranjo do Pix não tem credenciador, justamente aquilo que eu falei. Na hora que eu tenho uma conta de pagamento, a minha conta de pagamento funciona como o dinheiro fosse, porque o Banco Central virou o credenciador. Ele credenciou todas as contas correntes e todas as contas de pagamento que existem no Brasil. E aí todo mundo que tem já está credenciado. Então não tem a figura do credenciador, só tem a figura da bandeira e um sistema em que todo mundo se ligou. É isso que aconteceu. Entendeu? Bruno, me fala uma coisa. Esse modelo todo é um modelo totalmente transformacional para o Brasil, em termos de meio de pagamento, de crédito, de consumidor. O Banco Central, ele se baseou em algum modelo de algum país, em alguma evolução? Onde é que ele espera chegar nisso, além de facilitar todos os negócios para o lado do consumidor? Ele espera tornar o Brasil o quê? Um país totalmente eletrônico, rastreável? Onde é que ele espera chegar com tudo isso e de onde ele se baseou esse modelo? Tá. O Banco Central se baseou em vários... né? Se você olhar Open Banking, ele se baseou pesadamente na Europa e Austrália. Se você olhar IPs e tudo, e wallets, ele se baseou muito na Europa. Se você olhar Pix, ele não se baseou com certeza na China. Na China existe o Pix, só que na China ele deixou o mercado livre. Resultado final é que eu tenho 2 grandes players privados que detêm 90% das transferências. Qual o resultado disso? O Banco Central chinês não consegue ver e não consegue controlar os fluxos, porque ele ficou na mão de 2 particulares. E é por isso que o Banco Central olhou a China e falou, isso eu não quero. E aí criou o modelo nosso. Então, o Banco Central ele se baseou em várias coisas, mas o Brasil, né, tem jabuticaba, e ele tem suas características próprias, então não dá para você fazer um depara de qualquer jurisdição. Tudo requer adaptação, porque a gente tem características próprias. O povo é um povo muito mais antenado em tecnologia, comparado com os Estados Unidos. Então, isso também influencia. Então, acho que no final do dia é um conjunto de informações, mas eu realmente tenho que tirar o chapéu para o Banco Central, porque a qualidade das normas e a capacidade de ter que mexer, ele não tem problema, ele mexe. Então, isso é muito importante. Tá? Agora, o que eles querem? Eles querem, em primeiro lugar, competição pura. Então, eles querem redução de taxa de juros. Custe o que custar, essa é a demanda que eles receberam lá atrás, e isso é o gol deles. E o segundo, que é o segundo gol muito importante, é efetivamente track o dinheiro. Quem está mandando para quem e vamos diminuir lavagem. O Brasil não ganhou uma nota muito boa em combate à lavagem PLD e FT, financiamento do terrorismo. Isso faz parte, numa das medidas do Banco Central, para justamente diminuir isso.
Então, isso está totalmente dentro do business plan lá do Banco Central de chegar exatamente nesse ponto. Tá? E, assim, por incrível que pareça, eu trabalho há 30 anos com isso. Né? Então, eu sempre né, tive aquela sensação e já vi, né, que quando acontecia uma regra, os grandes bancos falavam para o Banco Central, assim, não, você tem razão. Quando começou tudo isso, eu já vi várias reclamações de grandes bancos e o Banco Central falou, sinto muito, é assim. Né? Então, mudou também a forma de relacionamento do Banco Central com os grandes bancos. Ele fala, olha, vai ser assim, você já ganhou muito dinheiro, você não abaixou a taxa de juros, está na hora de criar competição aqui. É isso que a sociedade quer, é isso que a gente vai fazer. Tá. Bom, o Tiago aqui está fazendo uma pergunta. Ele fala o seguinte, uma vez que um dos benefícios do Pix é a rastreabilidade das transações, os dados de quem pagou uma transação são compartilhados com quem recebe, ou isso é exclusivo do BC? Em outras palavras, quem recebe um Pix tem acesso aos dados de quem pagou? Então, tem acesso de quem pagou, aos dados, ou seja, dados da conta, não. Ele vai saber, o Bruno pagou sua pizza R$100 agora. Isso ele vai saber. Agora, os dados pessoais do Bruno, o que ele tem lá na conta, não, isso não. Na mesma linha de um meio de pagamento qualquer, não vai ter. O Vitor Hugo está perguntando o seguinte, se com essas inovações, que o Brasil está anos-luz à frente de outros países, né, no ramo bancário de pagamentos. Olha, Vitor, eu vou te dizer uma coisa, a área de bancário no Brasil sempre teve anos-luz na frente de muito país, tá? Não sei se você sabe, mas nós implementamos o SPB, que é o Sistema de Pagamento Brasileiro em Tempo Real, em 2001, uma coisa assim. Coisa que nem existia em os países. Claro que a lógica nossa era para se proteger da hiperinflação, mas a verdade é que foi super avançado, tá? Então, o Brasil sempre teve muito na frente em vários desses aspectos. E o sistema bancário nosso é um sistema extremamente sofisticado, né? É que nem a favela. Você entra aqui, né? Você vê um apartamento de luxo de um lado e a favela do outro. O sistema bancário é assim, super sofisticado e do lado uma indústria do século passado. Então, é uma característica brasileira. E com relação a pagamentos, a gente de fato ficou para trás, por conta de ter um mercado fechado, né? Que não se fazia nada. Mas desde 2013 ele avançou muito. E o último pilar, vamos dizer, que faltava, que o Brasil estava um pouco atrás, era o pagamento instantâneo de wallet, que já existe em outras jurisdições, lógico, não desse tamanho, que nem o Brasil, né, com exceção dos Estados Unidos, mas que mesmo assim não é um sistema desse porte, né, e está mais atrasado nesse aspecto, não é estatal, né, como esse, mas de fato o Brasil vai ficar realmente na ponta e chama a atenção de muita gente aqui que vem olhar. E o mais interessante é a forma como eles regulamentaram, né, que é justamente permitir competição, criando regras de entrada, facilitando a entrada de players, que isso é bem inovador também. Tem uma pergunta do Clóvis aqui que ele fala assim, no curto prazo, o custo da Casa da Moeda desaparece ou é muito reduzido com a drástica redução do real em espécie em circulação? Então, é uma pergunta. Dizem, né, se você olhar reportagens, que o dinheiro nunca vai acabar, que as pessoas vão sempre guardar dinheiro no colchão e que não confiam no sistema. Eu acho o seguinte, é inevitável que vai diminuir bastante. Eu acho que não sei se vai acabar, né? E existe um projeto, né, do Banco Central também, né, de digitalizar o real, né? Esse é outro plano, que é de fato acabar com o papel moeda e só trabalhar com moeda eletrônica. Esse é um outro plano que aí baixaria mais o custo também. Mas assim, vai diminuir o tamanho da Casa da Moeda? Com certeza, não tem dúvida nenhuma. Quanto, não sei te dizer. O Paulo Teixeira aqui também pergunta, Bruno, como fica a questão dos valores de pagamento? Haverá limites? Fazer uma operação, por exemplo, de 550 milhões, vai poder? Então, em princípio, a resposta é sim, vai poder. Aí, cada participante pode estabelecer limites para efeito de lavagem. E, no começo, o Banco Central, até para testar o sistema, concordou em colocar limites agora. Então, num primeiro momento, o Pix vai trabalhar com limites um pouco mais baixos para testar volume, modelo, fraudes, e depois, sim, ele vai liberar. E, em princípio, na mesma linha que eu consigo fazer um DOC e um TED em qualquer limite, né? Claro, aí cada banco estabelece suas regras, né? Então, eu consigo fazer até 200 mil um TED. Aí, acima disso, eu tenho que falar com a gerente, na conta. Por quê? Porque o banco está querendo evitar que eu seja atacado por um hacker, limpe minha conta e a culpa foi do banco. Então, vai ser mais por conta desta proteção, mas a lógica é que o sistema não tenha um limite. Bruno, eu só queria... A Kelly está nos prestigiando com a participação, a presidente da Abracan.
ela vai ter que sair, mas eu queria agradecer e dizer que ela está aí presente e participou de toda a sua apresentação. Kelly, quer dar uma palavrinha antes de você nos deixar? Quero sim. Eu estava digitando aqui a mensagem para o Citro, pedindo que ele agradecesse sempre a parceria, a excelente explanação, Bruno, como sempre, show de bola aqui. E se deixar aqui, pelo que a gente está vendo aqui, o Q&A aqui, a gente tem perguntas e argumentação para mais umas 3 ou 4 webinários como esse. Sempre muito obrigada, Citro. Também deixo aqui excelente condução do painel e frente à comissão que está coordenando aí de remessas, que está trazendo muito valor para a nossa associação. Obrigado, Kelly. Bruno, agora estamos chegando no fim, eu vou te agradecer, como você sempre é uma pessoa brilhante, traz uma apresentação muito focada e muito prática para o mercado. Eu não esperava uma coisa diferente de você. E, olha, eu gostaria de ver você em outras, mais 300 apresentações, porque você, além de muito competente, é uma pessoa que explana muito bem. Eu te agradeço muito mesmo o convite e muito obrigado por nos prestigiar nessa data aqui, nesse dia de hoje, com a tua explanação, Bruno. Imagina, eu que agradeço, é sempre um prazer aqui falar com a Kelly, com a Bracan, com você, Citra, é bom rever você depois de 25 anos, né, de relacionamento, e fico à disposição da Bracan, e inclusive essa apresentação está disponível, tá, Kelly? Já deixei aí com a Bracan para depois mandar para as pessoas que estão com insônia, não conseguem dormir, querem cair no sono, é só puxar a apresentação. Ok. Amanda, vamos deixar com você agora a palavra. Muito obrigada. Obrigada, Kelly. Tchau. Obrigada, abraço, tchau. Citro, obrigada, Bruno. Excelente palestra. Que bom tê-lo aqui, viu, Bruno? Espero que você continue conosco nessa empreitada por muitas outras jornadas. Seja sempre bem-vindo à Bracan. Obrigado. Eu gostaria de aproveitar e convidá-lo que a nossa jornada Meios de Pagamentos, ela continua nessa semana até quinta-feira. Deixei para todos vocês aqui no chat o link, aqueles que ainda não fizeram inscrição, que continua amanhã na presença da Bianca Lopes e também de Carlos Garcia. Eles vão trazer para nós o tema meios de pagamentos, a parte da biometria. E na quinta-feira nós fecharemos o nosso ciclo com a presença do Dr. Valdir Simão, trazendo meios de pagamentos, governança de integridade dos negócios. Estejam todos convidados, agradeço a presença de todos vocês e nos vemos amanhã. Muito obrigada e uma ótima noite. Tchau, pessoal.